Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Essa passagem ela é bem conhecida, creio que por todos ou quase todos os irmãos. E normalmente quando se lê ou se escuta a respeito dessa passagem, o enfoque está em Pedro e João, no poder de Deus que é manifesto na vida desses dois homens que, como testifica a passagem que nós lemos, eram dois homens de oração. Só que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o enfoque foi um pouquinho diferente. Porque ao invés de falar sobre Pedro e João, eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos a respeito do homem coxo, que estava na Porta Formosa. Se sabe muito pouco sobre esse homem. O texto bíblico não cita o nome dele, apenas fala que desde o ventre de sua mãe ele se encontrava nessa condição. E que todos os dias ele era colocado na porta do templo para que ele pudesse pedir esmolas. Quando eu li a palavra coxo, eu fui buscar o significado dela. E dentre as definições que eu encontrei, a que melhor se aplica é a que diz que coxo é o que se diz daquilo que é imperfeito ou incompleto. Então, o homem coxo, talvez ele era chamado assim porque uma de suas pernas era incompleta, ou talvez ele nem tinha uma dessas pernas. Mas, independente da gravidade com que essa condição se apresentava na vida dele, fato é que esse homem ele não conseguia se firmar, se sustentar sozinho, porque ele precisava de outras pessoas para que ele estivesse na porta do templo, para que ele pudesse pedir esmola. Tendo definido o que caracterizava o homem coxo, eu queria que a igreja me acompanhasse em uma analogia onde o homem coxo é comparado com o homem quando ele está distante de Deus. Eu acabei de falar aqui que o homem coxo é o que se diz daquilo que é incompleto. E assim é o homem quando ele está distante de Deus. É como se faltasse algo. É como se houvesse um vazio de um membro do corpo que deveria estar ali, mas não está. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, no que diz respeito à sua inteligência, sua vontade e sentimento. Então, quando Deus fala lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não está se referindo a uma semelhança física, mas à sua essência. Então, nós fomos criados dessa maneira para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. E é por isso que quando nós estamos distantes de Deus, é como se faltasse algo dentro de nós. Porque nós fomos criados para isso. Então, assim como o coxo, o homem, quando ele está distante de Deus, ele não consegue se sustentar. E como ele não consegue se sustentar, ele vai fazer a mesma coisa que o coxo, ele vai pedir esmola. E eu digo no sentido espiritual, no que diz respeito ao estado da alma do homem. Porque como ele tem um vazio dentro de si, ele vai buscar no mundo a esmola, ele vai buscar pequenas coisas para preencher o vazio que ele tem dentro dele. Só que a esmola é um recurso temporário. Às vezes, para o homem que está recebendo a esmola, aquilo parece ser bom, porque passa a falsa impressão de que está suprindo a necessidade que ele carrega dentro de si. Só que é uma falsa ilusão. Porque, ao invés dela ajudar, ela faz com que o homem venha a regredir.
Porque ao invés de ele buscar uma solução permanente para a situação em que ele se encontra, ele cria dentro dele a necessidade de cada dia estar pedindo mais dessa esmola, na vã esperança de que um dia aquele pouquinho vai ser suficiente para a alma dele. Talvez o homem coxo pensasse que pedir esmola era a única saída que ele tinha. Ele olhava para as pessoas que passavam diante dele na Porta Formosa e ele esperava receber algo daquelas pessoas. A Bíblia diz que foi assim quando Pedro e João estavam diante dele. Ele esperou talvez receber uma moeda. Só que quando um homem cheio do Espírito Santo de Deus vê uma alma necessitada, ele não vem com moeda, ele não vem com ouro, só com prata, mas ele vem com a solução definitiva para a situação em que a alma se encontra. Ele apresenta aquela alma necessitada a Jesus Cristo. E assim aquele homem que era coxo, ele se levanta, ele firma os seus pés. E a Bíblia diz no versículo 8 que ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Porque a alma, quando ela encontra Jesus, ela se alegra. Porque aquele que outrora necessitava pedir esmolas para suportar a vida que ele levava, o vazio que ele tinha dentro de si, ele não precisa mais, porque Jesus preenche todo o vazio. Se hoje você que está aqui entende sobre como é sentir esse vazio, talvez você tenha se assemelhado com essa palavra. A solução definitiva, Jesus Cristo está aqui nessa noite. Deixa Ele trabalhar no seu coração, porque Ele pode preencher o vazio. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus